Ei, pessoal, tudo bem? Vão entrando aí pra gente poder ver as perguntas que vocês mandaram pra gente. E aí nós vamos fazer as respostas. Se meu cachorro não morrer afogado ali. Vamos fazer as respostas à medida do possível. Vamos lá, vamos entrando, pessoal. A casa é de vocês. Vem, a casa é tua. Essa música era boa, eu gostava dela. Deixa eu deixar uma Bíblia aberta aqui, que eu já vi que tem pergunta na Bíblia no meio do povo. E já vou deixar aqui aberto. Fazendo hoje uma menção honrosa à Conserta Smart, aqui de Chapecó, que eu levei meu notebook para consertar, quebrou essa peça aqui. Conserta Smart é aquele que tem o símbolo da Apple. Tem vários símbolos lá, porque é uma autorizada de várias marcas. Levei lá de manhã, 4 horas da tarde, estava pronto, restaurado, funcionando perfeitamente. Parabéns, Conserta Smart, deixou o meu notebook perfeito. É a minha inchada, eu ia falar. Inchada é quando a perna é ferida pela inchada. Quando você bate na perna com uma enxada, sua perna fica inchada. No poço não posso. Enxada é com E-N-X-A-D-A e inchada é com I-N-C-H-A-D-A. Momento cultural. Momento. Opa, cheguei na hora. Isso, chegou Lígia Cris. Seja bem-vinda. Os dois de óculos agora. Vamos lá, Vanessa Gomes, Flávia Peguedes. Esse é um virado, não Guedes. Só fiz gaúcho. Foi péssimo, Essa foi os gaúcho. Vamos lá, gente. Chame o pessoal aí, por favor, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Tumblr. Nem sei se as pessoas ainda usam Tumblr. Se alguém sabe o que é Tumblr... Eu sei, é um aplicativo tipo... para fotógrafos. É mais ou menos. Respondam pra mim, por favor, como é que tá o áudio, porque nós estamos usando um microfonezinho que normalmente é de lapela, preso no tarequinho do celular. O áudio tá bom? Vocês conseguem ouvir bem? Tá tudo bem? Estão ouvindo bem? Tudo bem? Bem. Vamos lá, então? Tá ótimo. Então, obrigado. Vou pra primeira pergunta da Lu Sargentini. Primeira pergunta dela, tá aqui embaixo, aqui, ó. Qual o horário da live? Vamos responder para ela agora ao vivo. 21h30 é o horário da live, com 3 minutinhos de atraso. 21h33 está respondida. Esse fundo é para o Chroma Key? Aqui são os estúdios Ribas de Telecomunicação, o Projac de Chapecó, tá? A gente faz o Chroma Key aqui no estúdio, tá? O Chroma é aqui. Foi ótimo. Piada de editor de vídeo essa. Então, Luz Argentini, parabéns, já foi respondida a sua pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Luz Argentini também. Pior experiência de libertação que eu tive. Conte-nos. Pior experiência de libertação, acho que foram as primeiras, quando eu estava novo convertido ainda, que eu ia junto com o pastor Nelson Martins, pastor Nelson. Aquela do cara do Machado? Tem várias, o cara do Machado. O cara que comia o copo de cachaça, inclusive era o irmão do pastor. Que comia a parte... Comia todo o copo, deixava só o fundinho do copo. Que deve ser a parte mais gostosa. E aí gostosa. o Boi me perguntou, cara, por que ele não come o fundinho, que é a parte mais gostosa? Boi é o melhor apelido. Por que era Boi o apelido dele? Não sei. Ele comia o copo da cachaça, mordia, mastigava, comia e jogava botava no balcão. E aí meu amigo perguntou, cara, por que ele não come o fundinho? Isso é a parte mais gostosa do copo. É a parte mais crocante. Tem vitaminas. É mais gordinha, né? Acho que nem o demônio encarava aquela parte lá. Aquela parte lá era nem Satanás conseguia. Mas tive partes ruins, assim. Nós tivemos um caso uma vez teve um que o Michel até acompanhou, do Renatinho, quando o Renatinho ficou endemoniado, que bateu numa galera dentro da igreja, foi um esparramo de gente. Mas não foi pior, esse foi um dos melhores, porque a gente para de mastigar bala no meu ouvido, em nome de Jesus. Eu tô tentando. Você tá aqui no meu ouvido mastigando uma bala, que absurdo. Vou virar pra cá. Come logo essa bala. Vai quebrar o bracket do aparelho. Não sabe quanto custa isso aí, né? Eu sei, eu tenho que pagar esse troço todo mês. Vem cá. Come a bala. Teve uma irmã ali que falou que você é a cara do pai. Não sei se é um elogio. Não sei se é um elogio ou se é uma ofensa. Cadê? Matheus, a cara do pai. Joana Pinha. Cabelo. Não sei se é um elogio ou se é um... Então, o Carlo Vório é a tua cara.
Carlovório deu o que falar. Você sabe quem é o Carlovório? Pega lá o Carlovório pra mostrar na live não, aqui. o Carlovório virou um ícone. Virou um meme da internet brasileira. Cadê o Carlovório? O nariz é o mesmo. Nada, eu operei meu nariz, vocês sabem disso. Cuidado que ele é cru, não vai quebrar. Pois é. Ó, esse aqui é o Carlovório. Carlovório. Deixa eu tirar o óculos pra ficar igual. Fiz até a barbinha, gente. Assim, ó. É aquela minha risada sem graça, quando eu não quero rir. Assim, ó. Essa carinha. Carlovório tá aqui. Carlovório. Guarda lá, cuidado com o Carlovório. O tio é o nosso... Ô, contra a regra, velho. Usando o tio Michel. É que eu sou a estrela desse show. Deixa eu mostrar o tio Michel. Pera aí, tio Michel. Vou mostrar o tio Michel pra vocês, ó. Esse aqui é meu irmão mais novo. Dá um oi aí. Parecido? Sabe se é parecido também? Com o Carlovório? Quase já. Tá chegando. Aí não tem jeito. Pois é. Mal de ribos. O que deu aqui? Tá estranho, tá? Não sei se... Tá reto, mais ou menos? Tá, né? Então... Boa noite. Boa noite, Robson Air Controller. Deve ser um controlador já. Boa noite. Gente, então é o seguinte. Deixa eu só ver se tá na internet... Tá no The Link 5, tá. Então, assim... Pior experiência de libertação... Essa do Renatinho aquela vez não foi a pior, porque a gente viu o poder de Deus assim, de uma forma muito grande. Então, não foi a pior. Eu não lembro de ter passado por algum processo de libertação que não houve a libertação em si. Desde o começo do meu ministério, desde o começo da minha conversão, por exemplo, ficar orando com alguém endemoniado, o demônio não sair. Isso nunca aconteceu, porque o poder não vem do libertador, o poder vem de Cristo. Então, acho assim, as piores experiências, na minha opinião, foram no começo mesmo, porque eram mais intensos, eu tinha menos experiência, então acabou que tive experiências estranhas, mas eu não consigo me lembrar de alguma agora pior. Aquela de medo, passar medo, né? Por exemplo, do cara que amarraram numa árvore com uma corrente. É o do machado. Né? Desacorrentaram ele pegou um cabo de machado e veio pra cima da gente. Então, assim, isso me deu muito medo. Mas eu também vi a ação de Deus ali de uma forma extraordinária. Então, não foi a pior, foi talvez a melhor experiência que eu tive. Mas eu senti muito medo naquela hora. Lembrando vocês que não adianta fazer pergunta aqui no chat que eu não vou responder. São as perguntas dos cards, ok? Vamos lá então pra próxima. Márcia Ré. Outra coisa, as perguntas dos cards que estão inteiras eu consigo responder. As que estão fracionadas eu não consigo. Márcia perguntou assim: como responder Hebreus 2,14 a uma pessoa que acredita na Bíblia de forma literal? Para ela o diabo não atua. Vamos ver aqui, Hebreus 2,14. Essas perguntas do tipo como responder é meio difícil, por quê? Nós vamos encontrar aqui uma barreira da interpretação pessoal de cada um, tá, do texto. A Bíblia, ela é um livro que ela é para os que creem. Então, se uma pessoa não crê na Bíblia, não adianta você querer socar a Bíblia nas pessoas, tá? Por exemplo, você ir evangelizar um ateu. Aí você pegar a Bíblia e ficar assim, não, porque a Bíblia diz isso e tal. Não adianta nada, o ateu não crê na Bíblia. Então, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, as coisas carnais se discernem carnalmente. Então, esse tipo de pergunta, como responder Hebreus 2,14 a uma pessoa que acredita na Bíblia de forma literal? A pessoa que acredita na Bíblia de forma literal, ela não crê na Bíblia, porque a Bíblia não se lê de forma literal. Existem várias formas de se interpretar a palavra de Deus dentro da hermenêutica bíblica, tá? Hebreus 2,14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse, para que se irrita ficar mexendo no cabelo. Uma vez numa live, um irmão comentou isso, falou, nossa, é irritante ver o menino mexendo no cabelo, lembra? Só não vê a live. Só não vê a live, não, só você parar de mexer no cabelo. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, saber o diabo. Aí nós vamos ler todo o texto para entender o contexto do autor de Hebreus, capítulo 12. Tá? O verso 10 diz, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo, a meus irmãos declarei o teu nome no meio da congregação e te louvarei. E outra vez, e porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos de Deus
e os filhos que Deus me deu. Aí o 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas para que, por meio de sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Destruir não significa aniquilar, ok? Não significa que ao destruir o diabo, ele está dizendo destruiu na cruz, as obras de Satanás na cruz. Não significa que a partir daquele momento não existe mais diabo. Então, esse é o poder. Até porque a palavra diabo vem do grego diabolos, que significa maldade. Não está se referindo, literalmente, a Satanás ou aos príncipes do inferno e todas as hostes de demônios e todos os demônios que existem na terra. Não existe essa necessidade, tá? Do entendimento de você falar, não, falou diabo ali, está falando o príncipe do inferno e todos os demônios. Não, está falando a maldade. Se você for pegar um texto com uma tradução mais moderna, vai dizer que ele venceu através da sua morte a maldade. Não está se referindo a um ser espiritual, ok? Então, respondendo a sua pergunta, quem não crê na palavra de Deus como um objeto de informação espiritual para nós, crê nela como um livro de forma literal, não vai conseguir entender os mistérios de Deus nunca, ok? Vamos lá, vamos para a próxima, mas obrigado pela pergunta, foi muito interessante. A Laura, minha amiga Laura Espolador, lá do Rio Grande do Sul, quando a criança nasce e não é consagrada a Deus, pode o inimigo tocar na sua vida? Consagrada, Laura, seria aquela apresentação formal que a gente faz na igreja? Eu acho que seria isso. Não é? Que ora na igreja apresenta? Acho que seria. Não, existe uma questão muito diferente em relação ao protestantismo e o catolicismo. No catolicismo acreditava-se que se a criança que nascia não fosse batizada, ela seria uma pagã, tá? Isso por meio de muitas interferências do paganismo dentro da religião cristã ao longo dos séculos. E a partir do século IV, V da igreja, né, vocês sabem disso, no início da Idade Média, o paganismo entrou dentro da igreja. Mas se você for pensar na cultura judaico-cristã, desde a época de Salomão, já começou a entrar o paganismo, e quando a gente olha para a divisão das 12 tribos, que se tornou o Reino do Norte, com 10 tribos, e capital em Samaria, Reino do Sul, com 2 tribos, capital em Jerusalém, Jerusalém se manteve fiel à vontade de Deus. Então o Reino do Sul, que era chamado dos judeus, e o reino do Norte, os samaritanos, capital em Samaria, se tornou um reino politeísta e um reino pagão. Então a própria cultura hebraica já foi misturada com o paganismo antes mesmo da vinda de Cristo. Então essa cultura de uma criança não ser apresentada a ser pagã, ela vem desses ritos antigos veterotestamentários. Se nós formos olhar hoje para a nossa cultura protestante, nós sabemos que uma criança apresentada a Deus, ela está seguindo o rito do templo, quando Jesus foi apresentado a Deus, ainda quando criança, ainda era costumeiro apresentar com 8 anos de idade. Mas não significa que a criança não pertença a Deus. O ato da apresentação é um ato ritual da igreja protestante, é um ato simbólico, porém faz parte de uma liturgia cristã protestante que remete... Saiu da live? Deu tchau? Então tchau. Sumi. Que remete... Vem dar tchau aqui então. Então tá, né? Tchau? Tchau. Tá dando tchau pra eles? Eu tô dando tchau pra vocês, pessoal. Aí, valeu, vai lá. O que você vai estudar? Fazer lição? Vai lá então. Digamos que sim. E remete então a um rito protestante. Cuidado com os fios aí, Matheus, por favor. É melhor você sair da cadeira para você ver. Não basta ser pai, tem que ser curador. Cuidado, Matheus, olha. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu percebi, você sabe. Teve 3 pessoas te ajudar. Mas me ajudaram. Não basta ser pai, tem que ser curador. Curador. Tutor e curador das ideias do filho adolescente. Então, vem de uma linha de pensamento protestante que segue os conceitos do início do cristianismo, né? Com o padrão que Jesus nos ensinou nos evangelhos. Então, a apresentação de crianças segue esse conceito, não que se não apresentar na igreja, o diabo pode tomar conta da criança. Absolutamente não, tá bom? Tá mais filho de crente, né? Vamos lá. Pegar a próxima pergunta. Priscila é o nome. O que o senhor acha
sobre deixar as crianças participarem da ceia sem serem batizadas? Boa pergunta, costumeiro isso nas igrejas. Eu tenho uma questão muito, muito simples para se tratar desse assunto, tá? Criança pequena, que tenha aí, bota aí até os 5, 6 anos de idade, ela não entende o ritual da Santa Ceia, o sacramento, né? Nós protestantes temos 2 únicos sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. A criança pequena não entende o sacramento, então ocorre da criança ficar com vontade. Por que estão comendo esse pão e tomando esse suquinho e eu não posso? Mas tem pais que, respondendo a senhora Moros, as perguntas foram feitas ao longo do dia numa postagem aqui no Stories. Eu estou respondendo as perguntas que foram feitas durante o dia. Não vou responder as perguntas que são feitas agora no chat, tá bom? Vamos lá, então o que acontece? Tem pais que a criança já está com 8, 9 anos de idade, 10 anos de idade, e o pai fica tirando um pedaço do pão, dando para a criança. Isso, na minha opinião, remete a 2 problemas. O primeiro problema é de criar um menino monstro dentro de casa, né? Aquela criança imperadora, aquela criança epicentro da atenção dos pais, onde o pai não consegue falar não, se não der o pão, a criança surda dentro da igreja. Essa educação relaxada que nós estamos dando hoje em dia para os nossos filhos, sem limite, sem posicionamentos, sem fazer a criança esperar pelo tempo dela se batizar, porque o próprio livro de 1 Coríntios, capítulo 12, diz que aquele que toma indignamente, toma a sua condenação. Então, como é que eu vou permitir que uma criança que já está... Deixa eu pegar o texto para vocês entenderem bem. Uma criança que já está com idade para entender, com 10 anos, com 9 anos, já entende. Ah, a criança não tem maldade. Tem, tá? Criança com 5 anos mente. Essa história que criança não mente é uma balela sem tamanho. Eu tenho um colega meu, Dr. Joab, fez doutorado em Direito Criminal. A tese dele era sobre distúrbios dissociativos e ele pautou na tese dele que os maiores como é que chama? Manipuladores, os maiores seres manipuladores são condenados em regime fechado por longas datas, 30 anos, um latrocida, por exemplo, psicopatas, que o psicopata é um senso comum, seria distúrbio dissociativo, e crianças até 8 anos de idade. Quer dizer, uma criança é tão manipuladora quanto o psicopata, quanto preso em regime fechado por 30 anos. Então, criança mente, aí você vai estar pensando, não, meu filho não. Não, o seu não. O seu não. O meu, sim, de toda a humanidade. Menos o seu, tá? Então, não se ofenda, não é pra você que eu tô falando. Tô falando pra todo mundo normal e que tem filhos pequenos, sabe que os filhos conseguem enganar a gente, conseguem bater o pé e querer... Eu sou uma prova disso. O Matheus, já com 15 anos, me dá nó direto ainda. Então, tem pai que não consegue dar limite para a criança. E se eu não dou limite para a criança na ceia, quando ele se batizar, a ceia não vai ser um sacramento. A ceia não vai ser um alvo do ministerial. Tipo, olha, agora meu filho vai tomar pela primeira vez na vida a Santa Ceia. São os 2 únicos sacramentos do protestantismo, batismo e Santa Ceia. É a mesma coisa que o jovem fazer sexo antes do casamento. Aí quando ele casa, a lua de mel não é nada mais do que ele já fez antes. Então, que é o conjunto, casar e ter a lua de mel com sua esposa, a esposa com seu marido. Então, eu não concordo com pais de crianças de 8, 9 anos. Eu não imagino que um pai de uma criança de 10 anos está dando ceia para a criança na igreja. Enfim, eu não concordo. Em fazer com que a criança participe da ceia. Eu acho que tem que ensinar, falar, olha filho, agora você já é grande, você já entende, e quando você tiver 12 anos, 13, você batiza e vai tomar ceia com todo mundo, tá? O texto lá de 1 Coríntios 11, no verso 27 diz, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E o que é indignamente? Vamos pegar o termo, né? Na acepção da palavra dignidade. Porque a indignidade é o oposto à dignidade. O que é dignidade? Dignidade vem do dignificar, do que é digno. Quem é digno de tomar a ceia? O que se batizou primeiro. Porque é um sacramento. Então eu me batizei, depois eu tomo a ceia. Aí alguém vai perguntar,
Então, aquele que toma a ceia indignamente é o que não foi digno de tomar. E o digno é o que batizou. Aí você vai me perguntar, mas por que tem que batizar para tomar ceia? Por que não pode ser todo mundo? Eu entendo a sua pergunta, tá? Porque se houve ao longo da história do protestantismo um temor de que as pessoas tomassem o sacramento da ceia sem reconhecer o corpo e o sangue de Jesus. Então poderia estar tomando a própria condenação. Então a igreja passou a ter uma exigência, que é o batismo. Porque para que a pessoa se batize, ele teve que fazer uma profissão de fé, teve que fazer um discipulado, teve que ter um estudo bíblico, teve que entender das coisas da Bíblia, do Senhor e da igreja, e aí então se batizar. Nós vamos ter agora aqui uma variada gama de erros eclesiásticos ministeriais em cima disso. Um deles, pastores que dão a ceia a rodo para quem quiser tomar. Eu não concordo. Um outro erro é pastores que batizam as pessoas sem discernimento. Eu conheço pastores que, se estiver lá no dia do batismo, entrar um bêbado e que nunca foi na igreja e falar assim, eu quero me batizar, ele batiza. Eu entendo o coração do colega de querer batizar a pessoa, falar, não, eu não posso negar o batismo. Pode, porque João Batista, quando as pessoas vieram indignos para descer as águas do batismo, ele disse que não batizaria porque eram raças de víboras e que eles ainda produziam frutos que eram dignos de se arrependerem deles. Então, eu já vi pastores pregando errado isso, dizendo que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Não! O que João Batista disse é o oposto. Vocês produzem frutos que são dignos de serem arrependidos. Então, eu tenho que produzir frutos que não são dignos do meu arrependimento. Eu não preciso me arrepender do que eu estou fazendo. Então, quando eu ando em santidade, os meus frutos são bons, não são ruins. Os que são ruins, eu preciso me arrepender deles primeiro, para depois batizar. Então, se o próprio João Batista não batizou pessoas que tinham frutos ruins, dos quais eles precisavam se arrepender, por que hoje eu vou batizar uma pessoa que ainda tem esses frutos ruins? Os quais João Batista chamou de raça de víboras. Aí eles reclamaram dizendo, mas nós também somos filhos de Abraão. E João Batista apontou para uma pedra e disse, Deus faz essas pedras virarem filhos de Abraão. Então vocês são iguais a essas pedras. Então tem pastores que batizam assim, até porque eles estão no afã de ter mais membros na igreja, e achando que se batizar a pessoa, eles amarram a pessoa na igreja e acabam tendo mais membresia na igreja. Eu não concordo, eu acho perigoso, acho que um sacramento deve ser alguma coisa séria, o sacramento deve ser alguma coisa observada pela igreja, e não é para qualquer um mesmo, não é para ser para qualquer um. É para quem realmente reconhece Jesus como Senhor e Salvador, tá bom? Pessoal, quem está escrevendo no chat aqui, deixa eu dar uma olhadinha no pessoal, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, tá? Então vocês me perdoem hoje. Deixa eu ver a galera aqui. Vou ver de baixo para cima. Maurício German. Quem é esse Maurício? A foto é pequenininha. Boa noite, meu amigo Carlos. Esse é o Maurício do Café Julieta? Parece. Se é você, ô Maurício, tudo bom? Sou fiel. Vem aqui, Matheus. Vê se é o Maurício do Julieta. É ele aqui? É ele. Ah, que massa. É Maurício. Sou cliente fiel do Café Julieta. E agora do novo também. Do novo aqui no meu bairro, no Jardim Itália, no shopping. Beleza. Eu tô comendo Fruit Loops. Ah, que bom. Bruno, Ingrid, todo mundo aí, Deus abençoe. Marisa, Jonatas, tal. Pessoal que tá fazendo pergunta, me perdoem aqui no chat que eu não vou poder respondê-los, tá bom? Vamos lá, vou para a próxima pergunta, vamos ver. Perguntas no chat, me perdoem, mas eu não vou responder. Só os que estão na tag. Ah, tem que clicar, eu tô arrastando. Vamos ver aqui. Pastor, o que o senhor... Aparece aqui para vocês também, não aparece? O que o senhor saberia dizer sobre déjà vu? Uns falam que é déjà vu, porque é francês, né? Acho que é déjà vu. Déjà vu é uma falha na Matrix, tá? Quando o código da Matrix dá em falha, acontece o déjà vu. Só quem assistiu Matrix 1 entendeu a piada. Eu tenho uma explicação sobre déjà vu focada na minha experiência de batalha espiritual. Já ensinei sobre isso, inclusive, é bem interessante a pergunta. Mas vamos tentar entender o que é o déjà vu. O déjà vu é quando você está num lugar e parece que você já esteve ali antes. Inclusive, isso aconteceu comigo em... é a Siri querendo falar comigo no telefone. Isso aconteceu comigo em Portugal, na cidade do Luís de Camões, que eu não me lembro agora o nome da cidade. Do lado do rio Zézere. Deixa eu ver aqui. Cidade Luís de Camões. Qual que é em Portugal? Não é Lisboa. Não, tem uma cidadezinha onde ele nasceu. Deixa eu ver. Luís Vaz de Camões.
Deixa eu ver aqui. Nasceu aonde? Não diz aqui? Estudou na Universidade de Coimbra. Ah, eu não sei. Se alguém sabe aí, fala onde é que é. Deve ter algum português me assistindo. Onde tem... no lado do Rio Zézere. Tem uma estátua dele legal lá. Ele sem um olho, o olho direito. Que ele... Lisboa, não. Não, mas é uma cidadezinha do lado do Rio Zézere. Eu fiz um batismo lá, inclusive. Lá também é feito os docinhos do céu pelas freiras. Ah, enfim, não sei. Não, na verdade não é. É onde ele escreveu os Lusíadas. Galiza? Não. Deixa eu ver. Foi onde ele escreveu os Lusíadas. Ah, onde é que é? Alguém vai escrever aí? Eu não vou lembrar agora. Mas enfim. Ai, que ruim quando eu quero falar uma coisa, eu não lembro. Regressa a Portugal. Não é Cascais. Que Cascais é mais pra baixo. Enfim, tá bom. Eu tava nessa cidade. Eu tinha ido pela primeira vez lá. E fui fazer um batismo nesse lugar. Não é Coimbra, não. Olha, o Rony Jabor tá apavorado. Se tiver com pressa, Rony, vai ter que esperar, tá? Porque é no meu tempo, não é no seu. E detalhe, você pode esperar a live passar, depois você volta aqui e assiste ela nos trechos que você quiser. Tem gente que fica, vai, conta logo, não sei o quê. É no meu tempo. É igual um aluno uma vez, eu tentando explicar uma coisa numa aula, e um aluno, tá, mas vai pro fim dessa. Eu falei, não, peraí, o professor sou eu, você só é o aluno. Enquanto eu for o professor, você aprende do meu jeito. Quando você for o professor, você ensina do seu jeito também. Enfim, tava nessa cidade fazendo o batismo. E aí eu saí pra dar uma volta. A gente fez o batismo e tal, e teve um momento de convívio ali com os irmãos, tipo um piquenique, é muito comum pra eles lá em Portugal. E eu fui subir pra a cidadezinha, aquelas ruazinhas bem medievais, bem estreitinhas, né? Eu nunca havia ido nessa cidade. E eu queria achar um café. E em Portugal, a Europa, é muito comum cafeterias em todos os lugares, pequenas, com máquinas de café expresso. E aí eu subindo assim, eu e um outro colega, se eu não me engano, o Rafael Resenha, Michel. O Resenha, acho que foi, porque foi no dia que eu batizei ele. Se eu não me engano, o Rafael, um brasileiro, jogador de futebol lá, que estava na Europa. E eu falei assim, cara, peraí, eu já estive aqui. Tem uma cafeteria aqui em cima, virando uma rua, seguindo reto aqui, uns 50 metros, virando à direita, depois à esquerdinha, quebrando. Tem uma cafeteria do lado direito, com uma placa do café tal. Ele, você já veio aqui, pastor? Não, vamos ver. E, incrível, andei, virei, quando virei à esquerda, tinha tal da cafeteria, com a placa do café tal. Então, isso é um déjà vu. Como que eu sabia? Não sabia, tá? Eu não sabia. Mas o meu espírito, de alguma forma, discerniu aquele ambiente. Então, eu tenho uma teoria. Isso aqui não é uma resposta elucidativa, não é uma resposta conclusiva, é uma teoria. Eu, como um teórico, apresento agora a minha teoria sobre o déjà vu aos olhos da batalha espiritual, aos olhos da teologia, com ênfase na batalha espiritual. O nosso corpo espiritual, ele é removível do nosso corpo físico. Então vamos pegar aqui a minha lanterninha, o farolzinho aqui, é corpo e alma. Então ó a alma aqui, ó. É isso aqui. Se desligar, a alma morrer, desfez, o corpo está morto. É energia. E tem o espírito. A minha câmera aqui é o espírito, tá? Então, isso aqui é uma tricotomia. Corpo, alma e espírito. Só que o espírito, ele é móvel. Há uma ligação entre o corpo e a alma, o espírito é móvel. Deus pode pegar o espírito da gente e levar onde ele quiser. Nós não podemos fazer isso, senão vai virar um projecionismo, e aí é uma outra história que não é para o cristão. O que acontece? Quando Deus pega o meu espírito numa fração, no milésimo de segundo, e leva em algum lugar e traz de volta, porque Deus é presciente, além da onisciência, um dos subatributos da divindade, é a presciência, ele sabe das coisas antes que elas aconteçam. Aí Deus sabia que eu ia estar naquela cidade um dia, quase vi o nome da cidade, meu Deus, quando eu ia estar naquela cidade, Almeirim, não é Almeirim, enfim, um dia, talvez ele tenha levado o meu espírito para mapear, para entender aquele lugar. Deus sabia que eu ia fazer um batismo de várias pessoas, e eu não sabia disso. É um segundo. Aconteceu isso na Bíblia. Quando Eliseu atendeu Naamã, e Naamã quis dar presentes, Eliseu não quis, Geazi aceitou os presentes, escondeu, e aí Eliseu pergunta para Geazi, onde é que você foi?
Geazi disse, não fui em lugar nenhum. Aí ele diz, acaso não fui eu em espírito e não vi o que você pegou do Ciro Naamã, ouro, prata, vestes festivais e tal. Então ele fez isso aqui, ó. Tá vendo? O Espírito Santo fez isso. Não que ele fez lá uma elevação e saiu com o Espírito dele para visitar. Não. Foi um segundo, foi uma revelação. Tenho certeza que se Eliseu tivesse saído de casa naquela hora e tivesse andado até onde Geazi pegou as coisas de Naamã, ele teria ali um déjà vu. Ele falaria, opa, eu já tive aqui um outro momento. Eu estou vendo essas pedras, essa palmeira, estou vendo essa estrada no meio do deserto. Então, acontece de Deus guiar o nosso espírito em algumas situações, em algumas circunstâncias, levá-lo, você pode estar dormindo, você nem percebeu, não teve a revelação, tipo, eu estou aqui vendo alguma coisa acontecer no futuro, e eu falo, meu Deus, tive uma revelação, que de fato acontece. Não, pode ser que aconteceu uma interferência espiritual, você não teve essa revelação, e o dia que você vai até esse ambiente, você fala, meu, eu sei tudo que está acontecendo aqui, eu sei, já estive aqui, mas você nunca esteve. Como você tem essa consciência, essa memória que veio para sua mente cognitiva, sem que você tivesse estado nesse lugar uma outra vez, porque foi espiritual, não foi carnal. Tá? Louco, né? Mas é plausível. Vamos lá, vamos ver a próxima. Lígia é o nome da pessoa. Fale mais sobre a guerra espiritual e como se proteger. Obrigada. Poxa, Lígia, é meio não complexo, mas meio, como é que eu falo? Amplo demais, né? Extenso. Fale mais sobre a guerra espiritual. Tá, então faça um curso meu, por favor. Entra no site carloribas.com.br/cursos e você pode fazer vários cursos lá de batalha espiritual. Aproveitando a deixa, nós estamos com promoções incríveis. Vou fazer meu jabá. Me permitem fazer o jabazinho? Nós estamos com promoções incríveis que vão até o final dessa semana. Era para ser até o dia 31 de março. Olha, hoje é dia 2 de abril e eu não tirei ainda o seminário online do ar. Tinha que ter tirado. Então vocês estão ganhando dias aí, tudo bem, tá? É melhor que vocês fiquem nessa. Então só para vocês terem uma ideia, ó. Nosso curso de maldições financeiras vai sair do ar agora, mas vai entrar um outro curso que vai ter três masterclass dentro de um só. É o seminário de quebra de maldições financeiras, palavras de maldição e terror noturno, sobre sonhos. Os três em um só, no valor de R$ 99,90. Vai entrar hoje para amanhã ou amanhã para depois de amanhã. O curso online de Batalha Espiritual Estratégica, de R$600, está por R$ 499, 500. Mas isso para você pagar parcelado no cartão. Quer pagar à vista no depósito bancário ou na transferência online, ele cai mais R$100. Fica R$399, R$400. Tá, então eu vou diminuir R$200. Teologia, até o final de semana, de 249 por R$149, o curso todo. Discipulado é o mesmo preço, R$49, muito barato. Os de batalha espiritual, angelologia e demonologia, libertação, intercessão profética e tricotomia, de R$149,90 por R$99,90. Então tá bem mais barato. E o mestrado em bibliologia de 500 por 200, R$300 de desconto. Corre e faz a inscrição para vocês aprenderem bastante, tá bom? Aí vai aprender bastante sobre guerra espiritual. Vamos lá. O nome é impronunciável. Boa tarde, pastor. Tem planos para vir ao Nordeste, especialmente a Pernambuco? Grande abraço. Tenho muitos planos. Para eu ir a um estado, a uma cidade, eu preciso que uma igreja faça o convite para eu ir. Esse convite vai abordar certas logísticas. Passagem aérea, hospedagem em hotel e o que vai ser feito na igreja. Se é só para eu ir pregar a palavra de Deus na igreja, tipo no culto de sábado e domingo, a igreja oferece uma oferta no valor que ela puder ofertar. Se é para eu dar um curso, um treinamento, eu fecho com a igreja um valor. Por exemplo, a igreja vai cobrar de vocês R$50 a inscrição e vai colocar lá 200 alunos. Eu vejo com a igreja quanto que eles podem me passar desse valor, quanto que fica bom para eles, a gente fecha um valor para o curso, aí eu dou certificado, apostila e tudo mais, tá bom? Então falem com o pastor de vocês, é super fácil, não é caro. Hoje em dia as passagens aéreas são mais baratas, dá para parcelar no cartão, pegar com milhagem. Eu quero ir em todas as cidades do Brasil. Eu sei que vocês querem que eu esteja na igreja de vocês, isso para mim é muito legal, mas eu preciso realmente que uma igreja faça a logística, tá bom? Ah, bem lembrado, eu vou estar agora em junho em Salvador, na Bahia, na igreja Lírio dos Vales, daqui a pouco vai estar na minha agenda, vocês podem dar um pulinho lá, Pernambuco é mais perto de Salvador. Deixa eu ver mais aqui, perguntas. Estamos com um bom número na nossa live.
Meu vizinho é pai de santo, faz trabalhos em casa. Isso pode me atingir? Não, não pode, tá? Vamos pensar em duas coisas sobre isso. Não, na verdade vamos pensar em várias, mas duas sobre a sua pergunta. Primeira pergunta, primeira variável, né? O seu vizinho é um pai de santo, ele está fazendo trabalho. Então ele está fazendo trabalho na linhagem espiritual dele. Então, provavelmente não está fazendo trabalho para você ou contra você. Tá? Mesmo que esteja, isso vai enquadrar na segunda parte que eu vou falar. Na primeira, é ele com os espíritos que ele trabalha, que eu chamo de demônios, porque no céu só tem Deus e os anjos, e os príncipes do inferno, Satanás, Lúcifer, Belial, Leviatã, e os demônios. Então não tem ali uma terceira classe espiritual. Não tem, por exemplo, santo. Tipo, mas e os santos da Igreja Católica? Não existe, gente. Tá? Não tem um cara que morreu e foi canonizado pela Igreja Católica que ele está lá ativo no mundo espiritual, tipo, super do bem, intercedendo, tipo, Santo Antônio casamenteiro, rogai por nós que queremos casar, os encalhados. Não existe, tá? Então, se você está rezando pro Santo Antônio para você casar, esquece e começa a falar com Deus. Fala, Jesus, me ajuda que eu quero casar, que eu estou encalhado já com 55, 56 anos e não caso. Ou começa a escovar o dente, cortar as unhas e tal, que também ajuda bastante para casar. Mas, fora isso, a ação espiritual de um pai de santo, ou de qualquer um que seja, não vai afetar a sua vida, porque você é um cristão ou uma cristã, e você está guardado, protegido pelo Senhor. O salmista, Salmo 34:7, fala algo muito interessante, que eu gosto sempre de lembrar. Aqui, ó, Salmo 34:7, fala sobre proteção e diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, se você teme a Deus, o anjo do Senhor se acampa ao seu redor e te guarda, te protege. Fique tranquilo. O que vai acontecer com o trânsito espiritual que acontece nessa casa do Pai de Santo, né? Tá toda hora invocando demônios ali, tá uma abertura de um portal espiritual ali. Pode trazer algum mal-estar, pode acontecer se você não estiver bem protegido, bem cercado dentro da batalha espiritual. O que eu oriento você? Cursos de batalha espiritual do meu site. Jabá duplo hoje. Mas é verdade, porque você aprendendo o conceito de batalha espiritual, você também consegue anular muitas coisas no mundo espiritual, tá? É importante. Se você não quer pagar um curso, ok, eu entendo. Assista no meu canal do YouTube, tem muito material de graça lá para você. Faço questão que você acesse. Procura no YouTube Carlo Ribas ou youtube.com/Carlo Ribas, você vai poder aprender bastante, ok? Vamos para a próxima pergunta. O Robson, chegou a pergunta do Robson, estava desesperado que eu lesse a pergunta dele. A consagração do óleo para a unção é feita com uma oração específica em jejum ou somente a oração? Eu já dei uma explicação boa sobre isso. Assista lá a playlist de jejum dos 7 dias desse ano. Eu falo sobre a consagração desse óleo aqui. Nós ficamos 7 dias em jejum para consagrar esse óleo. Jejum e oração. Esse é meu óleo que eu vou usar durante esse ano ministerial. Eu fui ungir uma empresa esses dias atrás. Eu unjo meus dizimistas que vêm entregar dízimo. Eu unjo os irmãos. Tudo com esse óleo aqui. Porque eu passei 7 dias em jejum e oração consagrando esse óleo. Mas você pode também fazer uma oração específica. O que você tem que lembrar é que o óleo é um agente condutor. Então a oração de consagração do óleo, ela vai conduzir a consagração de quem fez a oração. Por exemplo, você pegar um óleo numa livraria evangélica e comprar só porque é um óleo consagrado da unção, você não sabe se alguém consagrou isso ou não. É mais ou menos um efeito placebo, não tem poder nenhum naquilo ali, porque o óleo em si não tem poder. A consagração que é levada pela oração de quem consagrou o óleo é que vai fazer a diferença. Então, ore, consagre. Você quer um óleo para orar com enfermos? Procure alguém que tem um dom de cura e peça para ele consagrar esse óleo. Você quer um óleo de batalha espiritual, para ungir casa na guerra? Tipo, eu oro, consagro o óleo para esse fim também. Então é mais ou menos assim, tá bom? Vamos lá, tem bastante pergunta, hein? Vocês são demais. Era para fazer ontem isso, mas não deu. Acho que Rosane fez a pergunta, não li o nome direito. Como são as patentes de Deus no mundo espiritual? Então, o Senhor é o Senhor dos exércitos e ele tem no seu exército escalas, tá? A gente encontra ali em Ezequiel, a partir do capítulo 1 até o capítulo 11, as ordens angelicais, né? Arcanjos, serafins, querubins. Aí sempre lembrando a vocês que o
é o plural masculino no hebraico, tá? Então, por exemplo, Elohim, deuses. O que é Deus em hebraico? Elohá. Então, o in é o plural masculino no hebraico. Então, querubim seriam vários querubos, anjos. Serafim seriam vários serafes, anjos, né? Então é príncipe, é o primeiro. Então arcanjo seria o anjo primeiro, principal. Então aí em patentes angelicais, vamos colocar arcanjos em primeiro, serafins em segundo, querubins em terceiro, e aí por diante. A Bíblia não nos dá uma escala lá que a gente vai ler, né? Mas em tese é isso, tá bom? Vamos lá. Perguntas só são respondidas hoje, Henrique, as que estão nas tags que foram colocadas durante o dia na postagem do Story, tá bom? Não vou responder perguntas de chat, para eu poder me organizar melhor. Vamos lá, Dani fez a seguinte pergunta. Pastor, por que será que quando estou na rua, do nada, minha mente começa a falar em línguas? Olha, Dani, porque a oração em línguas é um dos 9 dons do Espírito que estão descritos no livro de 1 Coríntios. Então, lá no capítulo 12, tem os dons. Então o que você vai fazer? Você vai começar a receber os dons de Deus, ou se você já tem os dons de Deus, você vai começar a discerni-los, interiorizá-los, racionalizá-los. O problema é que tem muita gente que acha que um dom de Deus é como se fosse uma incorporação. Que o cara tá ali no culto, ele entra num transe e ele fica fora de si em transe, orando em línguas e fazendo gestos e tal. Não, isso acontece? Acontece. É do diabo, pastor? Não, não é do diabo. Fica tranquilo. Se na tua igreja tem um reteté, uma parada assim, não é do diabo não, é de Deus. Eu só quero que vocês entendam que a unção, ela promove emoção. É impossível você estar ungido, tocado pela presença poderosa de Deus e não se emocionar. E aí não chorar, ou rir, ou entrar ali no mistério. Quem tem dons de línguas passa a orar em novas línguas. Quem tem dons de revelação passa a interpretar, de interpretação das línguas, passa a interpretá-las. Quem tem dons de curar começa a orar e curar as pessoas. Então é assim que funciona. Quando você está andando na rua e começa a vir orações em línguas na sua mente, é porque você está racionalizando isso. Isso é importante. Muitas pessoas me perguntam, muitos irmãos, pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo, mas não oro em línguas. Aí eu peço a Deus em oração o dom de variedade de línguas, e eu tenho medo, que eu estou lá orando e vem umas línguas na minha cabeça, eu tenho medo de orar e pensar que é coisa da minha cabeça. Deixa eu explicar para vocês, é coisa da sua cabeça. Porque Deus não vai tomar você e te deixar num transe para você orar em línguas. Deus vai mandar na sua mente primeiro, você vai entender isso, porém não vai conseguir traduzir, porque são línguas estranhas, são línguas espirituais. Estranha não é, a palavra estranha não está ligado ao sinônimo de estranheza, que me causa estranheza. Por exemplo, ai, que estranho você agir desse jeito. Não, estranha é exatamente o sinônimo de diferente, de que me é estranho a minha natureza. Por exemplo, alemão para mim é uma língua estranha à minha natureza. Eu não entendo bulufas de alemão. Então o cara fala lá, sei lá, não vou tentar inventar uma palavra, que eu falo um palavrão aqui, né? Não, qual a palavra de alemão que a gente aprendeu? Lá, que a gente aprendeu em Teresitilis, uma palavra em alemão. Alles gut. Guten Night. Alles blau é tudo azul. Guten Night, boa noite. Obrigado é Danke. Danke. Então, ó, para mim, aprendi 3 palavras. 2 termos e uma palavra. Mas assim, mas é uma língua estranha para mim. Então, quando a gente fala, está orando em línguas estranhas, não é que é uma língua estranha, tipo, que estranho, cara. Não. É uma língua estranha à minha natureza que falo português, tá bom? Vamos lá. Dan Pasquale, a igreja passará ou não pela grande tribulação? Que pergunta linda, hein? Vamos lá. Nós estamos falando agora de escatologia. E dentro da escatologia existem 7 versões mais usadas da volta de Cristo e do fim dos tempos. A volta de Cristo no grego parousia, né? E do fim do mundo, fim dos tempos. Dessas 7 versões aí incluem a versão da Igreja Adventista, que ao meu ver está totalmente errada, inclui a versão, sei lá, de outras igrejas com menos expressão escatológica, e inclui as versões
as 3 versões mais utilizadas por tradicionais, por pentecostais e por igrejas históricas. Então vamos lá. Pré-milenista, tribulacionista. É a versão escatológica de quem acredita que Jesus voltará a buscar a sua igreja antes do milênio mas a igreja vai passar pela tribulação. Então os 7 anos os últimos 7 anos, as 70 semanas de ano de Daniel, aí para quem eu estou falando grego, Daniel profetizou que em 70 semanas o Senhor encerraria a terra e o Messias voltaria. Aconteceu no 69, nós estamos num interlúdio profético, então vai vir a última semana de anos, uma semana de anos são 7 anos. Na visão pré-milenista tribulacionista, o anticristo vai se levantar no primeiro dia desses 7 anos, vai contar 7 anos e Jesus vai voltar a buscar a igreja. Então a igreja passaria por 7 anos de tribulação, tá? Não é a visão que eu creio. Na visão pré-milenista mesotribulacionista ou mid-tribulacionista, eu gosto dos 2 termos, a igreja passaria, o anticristo apareceria no primeiro dia dos 7 anos, porém não teria uma tribulação em 3 anos e meio. Jesus voltaria no meio desses 7 anos, os 3 anos e meio, e os últimos 3 anos e meio seriam grande tribulação. A igreja não veria essa grande tribulação. Essa é a visão que eu aceito. A terceira visão é pré-milenista atribulacionista, que é aquela que o anticristo, a igreja seria arrebatada no primeiro dia dos 7 anos, e o anticristo tocaria o terror nos próximos 7, e só ficaria na tribulação ou na grande tribulação quem não fosse arrebatado. Também eu não creio nessa. Creio na meso, que vai levantar o anticristo, a igreja vai ficar, eu acho que esse cara é o anticristo, olha lá, hein, não sei o quê. 3 anos e meio Jesus veio arrebatar a igreja e acontece uma grande tribulação nos últimos 3 anos e meio, e aí Jesus volta e acaba com o mundo e encadeia o diabo no inferno por 1000 anos, dá-se o tempo do milênio, que é a última das dispensações de quem estuda teologia dispensacionalista, e aí vem a batalha do Armagedon em Megido, e aí acaba o mundo, tá? Vem a Nova Jerusalém, Apocalipse 21. Escatologia é lindo, mas é difícil de se entender porque são probabilidades, né? São teses teóricas, porque nós não sabemos porque não aconteceu ainda, são fatos que virão a acontecer, então se especula muita coisa, se cria muita tese, teoria, mas não se tem certeza de nada, ok? Vamos lá. Silvinha mandou uma pergunta. Por que a passagem da Bíblia que diz que tenho muitas moradas, os espíritas dizem que ser vários mundos? Essa passagem está em João 14, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vou teria dito, mas vou preparar lugar. Muitas moradas não significa muitas vidas, ou seja lá o que for. Significa lugar para aqueles que serão salvos, como se fossem mansões celestiais nos céus. É só isso. Mas os espíritas usam a Bíblia deturpadamente em muitos outros textos, inclusive. O Evangelho segundo Kardec é a coisa mais terrível. Eu li, tive que ler, né? É a coisa mais terrível e sinônimo de deturpação dos textos bíblicos. Eles são craques em deturpar a verdade. Jonathan escreveu assim: pastor, o senhor crê no milênio? Explique para nós como vai ser depois do arrebatamento da igreja. Acabei de responder, então. Já foi respondido, matei 2 com uma só. Ele escreveu 2 vezes, veio a pergunta de novo. Costa Plínio: pastor, fala sobre a necessidade de ter culto, evento, ensaio todos os dias e cobrança para estar. Acho que a pergunta dele não está completa. Cobrança para estar na igreja, será isso? Pastor, fala sobre a necessidade de ter culto, evento, ensaio todos os dias e cobrança para estar nesses todos os dias, né? Olha, Costa Plínio, vai muito de cada pastor, de cada denominação. Eu, na igreja, a qual hoje não sou mais o pastor titular, mas ainda sou pastor fundador da igreja, nunca vou deixar de ser o fundador, nós temos o culto de quinta-feira. Olha o Plínio aí, ele está aqui. Que bom, é isso mesmo, né? Entendi. Então nós temos o culto de quinta-feira e temos o culto de domingo. São 2 cultos litúrgicos na igreja. Na segunda ou na terça, o pastor Eric, que está lá hoje, na minha época era segunda, era um culto de oração e intercessão. Bem diferente dos moldes de cultos de oração de outras igrejas. Um dia eu posso falar só sobre isso. Na terça ou na quarta tem um estudo bíblico.
como se fosse uma escola bíblica dominical, mas não era no domingo, porque lá onde a gente tem a igreja é muito frio no inverno, era uma judiaria tirar criança, mãezinha, domingo 8 horas, 9 horas da manhã, debaixo de chuva, cerração, porque lá é muito úmido, cerração, temperaturas abaixo de zero, gente pobre que não tem um carro, que tem que ir do barro, lá do bairro bem pobre na Argentina, andando a pé no barro, debaixo de chuva, é muita judiaria. A gente achou melhor não fazer. Então nós tínhamos um culto de estudo bíblico semanal e nós temos, né? E uma apostila de discipulado, que inclusive você pode adquirir no meu site. O curso ou a apostila você pode adquirir lá no site, bem baratinho, R$40, acho que que cada um dos novos conversos ou das pessoas que vêm de outras igrejas fazem esse discipulado para entender coisas básicas e rudimentares da palavra de Deus. Enfim, o discípulo e a Bíblia, o discípulo e Deus, o discípulo e a igreja, o discípulo e o evangelismo, o discípulo e o Espírito Santo, o discípulo e os dons do Espírito, o discípulo e o dízimo, o discípulo e o batismo. Então tem ali várias lições sobre isso, para que todos os crentes da igreja estejam unissonamente conhecedores dos rudimentos da fé cristã, coisa simples, porém necessária. Tem crente de outras igrejas que estão 10 anos na igreja e que se pedir para ele dar um curso de batismo para alguém, não faz a menor ideia do que é o batismo. E está 10, 20 anos na igreja e é batizado. Então a gente acha isso meio desnecessário. Então as programações eram bem essas. Tem igreja que tem culto de manhã, de tarde, de noite, que tem 1, 2, 3, 4, 5 cultos durante a semana e que o pastor dá aquela forçada de barra. Eu não gosto desse sistema, primeiro porque eu acho que cultuar e servir a Deus é com amor e alegria, não por imposição. Segundo, porque eu acredito muito na família, e o crente que vive na igreja, ele está abandonando a família. Então você tem que pensar assim, nem toda a família inteira é crente, tem lá só a irmãzinha que é crente, só o irmãozinho que é crente. Aí a mulher dele está em casa, o marido está em casa e tal. Tem muito marido que nunca vai se converter porque a mulher passa mais tempo na igreja do que em casa. Então eu acredito que nós precisamos ter um bom senso e lembrar que a família ela vem em primeiro lugar antes da igreja, tá? Se a igreja está atrapalhando a família, tem uma coisa errada nessa equação. Eu espirro sempre 4, deixa eu ver. Foi só 2 hoje, que bom. Vamos lá então. Que legal espirrar, ficar ranhento ao vivo, é ótimo. Eu não li o nome de quem mandou a pergunta. Por que os católicos cobrem as imagens na quaresma? Eu não sei, porque eu nunca fui católico. Você sabe? Você também nunca foi? Por que o católico cobre imagem na quaresma? Não sei. Ô Fran, por que os católicos cobrem a imagem na quaresma? Eu nem sabia que eu descobri a imagem na quaresma. Se tiver um católico aí, responde pra nós, porque eu não faço a menor ideia. Obrigado quem tá mandando saúde. Cleusa, quaresma, fale um pouquinho. É verdade que os demônios vêm para a terra? Não, mentira. Os demônios vêm para a terra. Demônio vem para a terra pelo pecado do ser humano, pela legalidade. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Satanás diz para Jesus, tudo isso aqui é meu, eu te dou, se você se ajoelhar e me adorar. Então não é a quaresma que o demônio vem, entendeu? Isso aí é mais mito do que verdade. Fábrica do chocolate, acho que não sei. Uma bruxa consegue fazer projeção astral para perto de um protegido de Deus? Eu não sei. Pode ser que seja isso. Sim, os bruxos conseguem fazer o projecionismo ou viagem astral e conseguem ir até próximo dos servos de Deus, mas não conseguem tocar nos servos de Deus. Eu li o Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Não, acho que é fábrica de outra coisa. Não sei. Yara Santos, as profecias escritas no livro de Daniel já aconteceram ou se referem ao que está por vir? Ao que está por vir, mas sempre lembrando que profecias bíblicas elas podem ter dupla ou até tripla inferência. O que é inferência? É aquilo que se mostra para a frente, tá? A referência, eu estou falando uma coisa e referenciando. Então eu peguei algo daqui, trouxe para esse diálogo, estou trazendo a referência. A inferência, eu estou falando alguma coisa aqui que vai servir lá na frente. Então profecias bíblicas podem ter dupla, tripla, quádruplas inferências, tá bom? Mas a maioria das profecias de Daniel são para o futuro. Igor Alves, pastor, o que acontece na nossa vida espiritual quando os jovens cristãos se masturbam por deslize? Olha, o que acontece na vida espiritual é o seguinte, se nós formos olhar para a masturbação como um pecado de defraudação, a gente vai trabalhar com o sentido do pecado, tá?
Então hoje a sexologia está muito aberta nos campos da psicologia, da terapia, enfim, dizendo que sim, que o jovem tem que se masturbar porque faz parte do crescimento biológico, blá blá blá. Deu uma desconectada na internet e voltou. Eu só posso olhar e responder pelo campo da teologia e da religião, tá bom? Vou entrar na área da sexologia, sociologia, antropologia e da psicologia. Eu vou entrar no campo da religião e da Bíblia. A Bíblia trata qualquer distúrbio de sexualidade, seja a masturbação, seja o sexo casual, sem compromisso, enfim, como pecado. E todo pecado desagrada a Deus. Isaías 59:2 diz que o pecado nos separa do Senhor. Então, a consequência para qualquer tipo de pecado é a separação espiritual. Mas não é uma separação para a morte. A hamartiologia, hamarte no grego, é tortuoso, é caminho tortuoso. Andar em caminho tortuoso é andar de forma hamartiológica, tá bom? Por isso que Deus não escreve certo por linhas tortas, porque linhas tortas é a hamartiologia, né? E é a ciência do pecado. Então Deus não escreve certo pelo pecado. Então você falar que Deus escreve certo por linhas tortas é até uma coisa ruim falar isso, porque Deus não escreve pelo pecado. Seria isso as linhas tortas no grego hamarte. Então, quando você peca, você cria um vínculo de pecado. Esse vínculo de pecado separa Deus de você. Mas existem pecados que não trazem a morte espiritual. Em caso de pecados como o pecado contra o próprio corpo, a masturbação é um deles, não vai trazer em primeiro momento a morte espiritual. Mas se a pessoa se tornar um pecador contumaz, que é... Oh, obrigado, Michel. Um pecador contumaz, que é aquele pecador que não consegue parar de pecar. Eu vou trazer um termo pesado, que é o viciado. Existe o viciado em masturbação, existe o viciado em pornografia na internet, existe o viciado em filmes pornográficos, existe o viciado em sexo com prostitutas, ou enfim. Então, aí se torna um pecado de separação e a condenação é iminente, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Pergunta difícil de responder, mas acho que eu consegui. Flávia mandou essa pergunta. Como ser curado de doença que Satanás pôs no corpo ao entrar pela barriga numa paralisia dos... Nossa, não sei. Muito louco essa pergunta. Pergunta acho que está na tua cabeça. Procura uma terapia aí. Tem gente que ó, como se libertar de incubos e cativeiro? Meu Deus, essa menina é a mesma pessoa. E tem mais uma ainda aqui. Homem baixo de paletó e chapéu preto, cara deformada, que entidade é? Olha, irmã, vamos lá então. Essas 3 perguntas malucas foi a mesma irmã que fez. Primeiro, experiência espiritual é pessoal. Então vamos lá. Se de repente a irmã viu lá uma manifestação demoníaca, primeiro que não tem como eu saber, não existe um catálogo eu pego lá um catálogo e falo assim, vamos lá, homem baixo de capuz, não sei o que, vamos ver aqui, demônio e tal. Não tem. A gente tem algumas simbologias conhecidas dentro da Umbanda, Quimbanda, tipo o cara de terno branco, chapéu, Zé Pilintra, o preto velho, o senhor idoso, meio corcunda com cachimbo e tal. Mas só que isso é tipo 2, 3, 4 que são no meio de zilhões de demônios, não tem como a gente saber. Eu já vi demônio baixinho de calça marrom e camisa amarela. Então assim, não tem como saber que demônio é esse e tal. O importante não é você saber que demônio é esse, o importante é saber o porquê que você está tendo essa interferência espiritual. Porque, como eu falei, volto a falar do Salmo 34, verso 7, se você é crente, o demônio não pode chegar até você. Então, se você é crente e tem demônio tocando na sua barriga, vindo aí falar com você, reveja a sua santidade, reveja a sua conversão, reveja a sua vida com Deus, porque talvez você tenha alguma brecha aí que o demônio está entrando. Ou pode ser coisa da sua cabeça. Se for coisa da sua cabeça, não é feio procurar terapia. Tem gente que fala, eu não sou louco. Talvez você seja louco e não sabe. Mas talvez também não seja louco e precise de terapia. Tem muita gente que vê coisas que não existem, tá? E aí você precisa procurar um profissional habilitado nessa área. Toda pessoa que vem a mim falando que está vendo vultos, imagens, aparições e ouvindo vozes, eu peço para procurar um psiquiatra e fazer um diagnóstico se não é um paciente esquizofrênico. Tá, se eu falo esquizofrênico, todo mundo se arma com pedras na mão, tá me chamando de louco, de maluco, de retardado. Não, peraí. Esquizofrenia. Esquizo, outro, frenia, frequência. O cérebro é dividido em 2 hemisférios. A doença de esquizofrenia faz com que um hemisfério ache que o outro é outra pessoa.
Então o que acontece? O hemisfério direito começa a achar que o hemisfério esquerdo é outra pessoa e ele entra em conflito. Por isso que ele vê imagens, vê vultos, ouve vozes. É um hemisfério lutando com o outro. Dá pra ter uma vida com medicamentos. Gente, vai acabar essa live. Falta 16 minutos restantes. Eu vou fazer uma outra agora. Continuem aqui que eu vou entrar respondendo o resto das perguntas. Te espero lá. Terminei no Homem